E é através deste amor, colocado nas palavras, com humildade, com carinho, com respeito, que a gente consegue aquebrantar essas consciências, muitas vezes endurecidas no mal e que tem muita potencialidade, que tem muito conhecimento. Tá? Acho que eu não me perdi, não. É essa aqui. Vou ler esse pedacinho aqui de novo. Nunca te enveredes por caminhos escolhidos afoitamente. Lembra-te que muitas cabeças poderão formar diretrizes com maiores possibilidades de acertar. Uma das coisas essenciais para o medianeiro, em qualquer função espiritual, é a humildade. É o que a gente já acabou de falar. Sem que esse gesto se transforme em fraqueza. A modéstia deve ser enriquecida com valores da compreensão. E muitas vezes, gente, a gente pensa que a gente é humilde, a gente não se acha orgulhoso, a gente não se acha assim, mas é porque a gente não se conhece muito. Veja, eu vou até tentar encurtar aqui, mas quando eu era jovem, eu me achava muito humilde, eu achava que eu não tinha orgulho de nada. Mas só para dar um exemplo a vocês, como que eu era orgulhoso, quando eu e minha esposa ficamos noivos, eu não fui pedir a mão da minha futura esposa em noivado, não. Eu fui lá e arrogantemente comuniquei aos meus sogros que nós íamos ficar noivos. Alguns anos depois, quando eu amadureci o suficiente, entendi a arrogância daquele gesto, é que eu entendi o quanto eu fui orgulhoso. E eu acho que hoje em dia eu me entendo como uma pessoa orgulhosa que não quer mais ser orgulhosa, que está tentando mudar. E eu acho que aí é que eu estou começando a acertar. Porque quando a gente acha que não é mais, não sou vaidoso, eu não sou orgulhoso. Pode procurar lá no fundinho que tem. Quando a gente entende que tem, é a hora que a gente está começando a melhorar. Tá? Fica aqui essa questão aí, foi um puxão de orelha que o meu amigo me deu, tipo Emmanuel, e eu segurei aqui, engoli e falei, bom, pelo menos agora eu estou tentando acertar o caminho. Vamos lá. Os assistentes de uma reunião mediúnica formam sempre uma heterogeneia no campo mental. Cada um tem a sua maneira de pensar, cada um tem o seu pensamento, e por isso, as reuniões mediúnicas hoje em dia raramente admitem assistentes, só quando tem um motivo muito sério para isso. Não é mais a questão de ter assistente como era comum antigamente. Antigamente tinha, a mesa estava lá e as primeiras fileiras do centro, quando não várias fileiras, estavam lá com as assistentes. Hoje em dia, isso já mudou bastante. E eu digo que foi uma mudança boa, porque até em respeito ao espírito, que às vezes o espírito chegaria com uma história triste, uma história que o envergonha quando ele conta. E imagina você ser colocado a nu na frente de tanta gente. Então, quanto menos gente tiver, se não tiver ninguém na assistência, só ali os médiuns e tal, ele vai receber isso com mais tranquilidade, vai poder se abrir melhor e receber os comentários e ensinamentos com mais tranquilidade. Vamos lá. Os pensamentos, nas suas variações, guardam mais afinidade com o médium ou a ele se dirigem por imposição dos participantes. O médium é sempre visado. Isso é bom que a gente entenda, O médium é sempre visado. E o médium não é só visado só na reunião mediúnica, não, Como eu falei, o médium é médium 24 horas por dia. Tem aqueles médios até que a gente chama de médium esponja. Onde ele passa, ele sai carregando. Então, ele é sempre visado. É bom que te lembres disso todas as vezes em que praticares a mediunidade. E aí eu te digo, é bom que te lembre disso 24 horas por dia e vigie seu pensamento, porque o seu pensamento atrai. É ele que é a esponjinha que vai atrair. Vamos saber quem que a gente vai atrair. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que nos diz que os espíritos influenciam tanto na resposta na vida da gente que, via de regra, são eles que nos dirigem. Só que, como eu costumo dizer, eles nos dirigem, mas eu vou com quem eu quero. Então, eu escolho quem vai me dirigir. Através do meu pensamento, da minha vibração, eu escolho quem é que vai me dirigir. A atmosfera que acompanha o intermediário dos espíritos é de alta sensibilidade e sempre cede à sua vontade. Ou seja, é o que eu falei, eu escolho quem me dirige.
Então, eu tenho uma atmosfera de alta sensibilidade. A mediunidade se traduz nessa alta sensibilidade que a gente tem para aproximação desses espíritos. Agora, o meu comportamento, e não pode ser um comportamento falso, da boca para fora, não pode ser uma roupinha bonita, não pode ser isso. É o meu comportamento íntimo, mental, é que vai trazer para mim o que eu quero. Não dizendo aí que não, a pessoa tem um bom comportamento, então na reunião mediúnica ele só vai dar passividade a espíritos angelicais. Não, não é isso. O médico, quando vai no hospital, ele não tem que atender o doente, seja lá qual for a moléstia, mas ele tem que estar precavido com o seu material todo para ele não estar contaminado para a moléstia. A mesma coisa o médium. O médium bem equilibrado, com pensamentos bons, ele vai dar passividade para espíritos muito grosseiros, espíritos zombeteiros, às vezes, espíritos voltados mesmo à negatividade. Mas saiu dali, o médium está bem. Por quê? Porque a atmosfera dele, mental, o padrão mental dele é mais elevado, né? E o padrão mental é onde a gente se mantém a maior parte do tempo. A gente, de vez em quando, dá uma caidinha na vibração, de vez em quando dá uma elevadinha. Durante a oração a gente eleva bastante, mas cada um de nós tem o seu padrão mental. A ideia é que a gente possa tentar, o máximo possível, manter os pensamentos e sentimentos elevados para elevarmos os nossos padrões mentais a cada dia, a cada mês, a cada ano. Né? Vamos lá. Alguém falou alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Não? Eu escutei um barulhinho no fundo. Bom, vamos lá. O negócio? Se essa vontade é educada, criará defesas naturais. Foi o que eu acabei de falar, né? A gente educa a vontade, a gente educa o padrão mental da gente, a gente eleva o padrão mental da gente, então a gente tem defesas naturais. Ou seja, nenhum espírito vai falar através da gente, vai tomar a gente no meio da rua, vai fazer a gente passar vergonha. Você tem um padrão mental e mentalmente você vai dizer, não, aqui não é hora, não é o momento, vamos à casa espírita, lá vou lhe dar passividade, lá você fala, faz o que você quer, e lá você vai ser bem atendido. É esse ponto que a gente tem que ter em mente. Mediunidade não é uma coisa para a gente brincar, mas também não é uma coisa para a gente ter medo, é uma coisa para a gente encarar com seriedade, com amor, com carinho, porque é uma oportunidade maravilhosa que nós recebemos do plano espiritual para reencarnarmos e resgatarmos muito do que nós fizemos de errado no passado através do trabalho no amor. Vamos lá. Perdendo a afinidade... Bom, esse pedacinho aqui de novo. Se essa vontade educada criará defesas naturais, perdendo a afinidade com o mal e estabelecendo a harmonia, de modo a assegurar o equilíbrio do instrumento dos espíritos. Ou seja, o médium, né? Nós temos que entender isso. Nós somos o instrumento na mão do médico espiritual. Nós somos o bisturi. Nós somos a seringa com o analgésico. Nós somos a gaze, nós somos o esparadrapo, nós somos o que o médico espiritual usa para cuidar do espírito. Né? Eu estou falando de forma genérica, não é só não é a mediunidade pura que eu estou me referindo. Estou falando que o médium ele tem que entender que ele não é, até para ele entender, não ficar muito se pavoneando, porque não é nada. O médium é apenas um instrumento. Eu sou enxada na mão do agricultor. O agricultor é o espírito superior que está ali comandando a reunião. Eu sou só a enxada. Vamos lá. O que chamamos de repercussão, eu falei lá na frente que ele ia falar sobre repercussão, né? O que chamamos de repercussão são pensamentos de tonalidades diferentes, nascidos em muitas mentes e encaminhados para a mente do médium, que em seguida sofre os desajustes dos mesmos na sua câmara sensível de fluidos imponderáveis. Então, é o que ele vem falando acima. Se você tem um padrão educado, uma mediunidade educada, um pensamento educado, essa repercussão vai ser mínima ou até nem vai existir. Agora, se você não tem isso, e se você capta todos os pensamentos que estão sendo endereçados a você, imagina uma reunião mediúnica, onde o médium tem muita sensibilidade e está ali uma assistência
E um pensando, eu queria receber a mensagem do meu pai. O outro pensando, eu estou com uma dor aqui, por que não vem o doutor Bezerra para cuidar de mim? E aquele monte de gente, pô, mas esse médico isso aí é animismo, isso aí não é mediunidade. Ele está enganando. Aquilo tudo repercutindo no médium espiritualmente. Não vai rolar o trabalho, gente. Não vai sair coisa que preste. E se o médium não tiver, né, o preparo ideal, e se a reunião não for no local ideal, não for uma reunião séria, isso tudo é factível de acontecer quase que certamente. Né? E aí vai virar cavalo. Vai virar cavalo, vai falar o que não quer e o que quer, não vai ter controle, vai falar palavrão, vai se jogar no chão, porque cria abertura para que espíritos inferiores tomem conta do seu ser. Ele perde o controle de si próprio. Já o médium que tem controle de si próprio, que tem educação mediúnica, ele simplesmente, se sentir que a coisa está difícil, ele corta o processo e pronto. Então não tem essa de bater na mesa, não tem essa de empurrar o médico que está do lado, não tem essa de xingar o dialogador. O médium mantém o seu padrão. Não é? Vamos lá. Certamente os espíritos, sim. E é por isso que muitas vezes a gente vê, né, os espíritos dizendo assim, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, mas não me deixam. Quem não deixa? Muitas vezes, é bom a gente saber, né? Tem toda uma proteção espiritual ali para aquela reunião. Mas muitas vezes é o próprio médium que não deixa. Aliás, esse não deixa começa pelo próprio médium. Tá? Porque o médium tem a sua responsabilidade, vai dizer isso daqui a pouquinho aqui. Bom, certamente os espíritos benfeitores ajudam, mas nem sempre o necessário, pois existe a parte do médium que só ele deve fazer. Viu? Acabei de falar antes de ter lido. Esse médium pode ser levado ao desgaste, tanto físico quanto emocional. As energias que circulam nos centros de força, distribuídas e redistribuídas em todo o corpo, podem sofrer perda com a repercussão, às vezes de modo irreparável. Ou seja, a gente sofre, né? O médium em si sofre essas influências. Então, se ele não está preparado, se ele não está equilibrado, ao final da reunião ele pode estar realmente destroçado, gente, a palavra é essa. Ele perdeu ali tanta energia que ele está destroçado. E isso vai repercutir no seu corpo físico, sem dúvida. Vai se sentir cansado, vai ficar mal-humorado, pode adquirir alguma doença, porque isso aí vai baixar a imunidade dele. Então, está tudo na mão do próprio médium. Como assim? Como assim? É o seu procedimento. É o procedimento nosso de cada dia. Não é? Não adianta pensar, não, sou médium, na hora que eu vou para a casa espírita. Antes de ir para a casa espírita, eu posso estar em qualquer ambiente e fazendo o que eu quiser. Bom, até pode, você tem livre-arbítrio, mas depois segura a onda. Porque é isso aí que acontece com quem não se cuida mentalmente. Porque a gente não está aqui para servir de médium para a melhoria do outro espírito, não. Isso é um trabalho que nos é concedido para a nossa própria melhoria. O médium que ele trabalha corretamente, ele faz isso corretamente, ele está resgatando muitos dos erros do seu passado e está se melhorando, está se fortalecendo para os embates futuros. Não pensemos nós que essa é a nossa última encarnação de sofrimento, não. A gente está só se preparando para em encarnações futuras passarmos por dores, como passou o nosso Chico, né? Como passava todos esses que a gente chama de avatares aí da raça humana, né? Porque eles passaram por dores, exemplificando, né, que a dor é normal passar por ela. Agora, como passar por essa dor? Com alegria, fazendo bem? Se sentindo feliz? Só eles. Por quê? Porque eles já começaram, em outras encarnações passadas, a se melhorar. O que a gente está começando a fazer agora. Bom, aí eu tenho que falar por mim. Eu acho que eu estou começando a fazer agora, e bem pouquinho. Então, acho que eu vou ter algumas encarnações ainda, assim, nesse patamar, melhorando aos pouquinhos, para depois poder assumir
coisas maiores. Aliás, isso é de lei, né? Só se dá um cargo de mais responsabilidade para aquele que já adquiriu responsabilidade. Então, não é dizer, não, eu fui médico, desencarnei, agora Jesus vai me mandar para comandar uma cidade, agora eu sou anjo de guarda. Não é assim. A gente tem que fazer por onde para a gente poder progredir moralmente e, com o conhecimento, progredir também no campo geral do espírito, espiritualmente. Vamos lá. Marco, Oi, fala. reposiciona a tua câmera aí, porque a gente só está vendo o seu cavanhaque aí, mais nada. Tá, eu vou levantar aqui. É porque eu estou enxergando um pouco mal. Melhorou? Agora sim, estou vendo neve cair na tua cabeça. Isso aí. Ah, tá. É que eu tive que chegar um pouquinho mais perto, porque o óculos começou a embaçar aqui. Aí não dá para ver meu rosto. Vamos lá. Os pensamentos dos assistentes são forças virgens que podem ajudar ou destruir, conforme a educação de cada um. Eis porque aconselhamos em todos os tipos de reuniões leituras elevadas de cunho evangélico, acompanhadas de comentários feitos por pessoas que saibam lidar com as palavras nas áreas que constroem, alertam, educam e despertam esperança naqueles que ali se reúnem à procura do Senhor. Lembrei disso aqui das nossas reuniões lá do AME, né? O pessoal fica sentado ali fora e se não tiver ninguém, para vez por outra, chegar ali e ler uma página, pegar o microfone, ler uma página, falar, tentar manter o pessoal com um pensamento elevado, né? Eles começam, não tem conhecimento, gente que vem de todos os lugares ali procurando a cura, eles principalmente chegam ali com seus pensamentos, aí começa a conversar, falar mal do vizinho, disso, aquilo, baixando seu padrão vibratório, e isso vai atingir, né? Quem trabalha, Zé Luiz pode falar aí que ele está aí, quem trabalha lá na salinha, lá onde fica o socorro espiritual, sente que às vezes o ambiente fica mais pesado lá fora e que tem que se fazer algum trabalhinho lá fora para ajudar a melhorar o padrão de quem está lá fora, né? Porque é muito heterogêneo aquilo ali, não é? Às vezes chegam irmãos espirituais na reunião falando, vocês vão lá fora e fazem uma oração, vai lá em cima e dá uma olhada. Ele fala assim, vai lá em cima e dá uma olhada. A gente já sabe que não é só dar uma olhada, é chegar, tentar dar aquele olhar mais crítico, né, e trazer um ambiente mais saudável, fazer uma oração silenciosa, é assim que a gente faz. Isso aí. Vamos lá. A posição do médium é delicada. Ele está sempre no meio das trevas procurando fazer luz, né? Os sofredores são muitos a buscarem conforto. O médium sem Cristo é ambiente sem paz. Eu ia comentar isso aqui, mas não precisa, né? Do que a gente já comentou, está na cara que se o médium não estiver ali vibrando em uníssono com a reunião do bem, vibrando com os ensinamentos do Cristo, ele mesmo não vai produzir nenhuma luz para quem está à volta. Ele não vai conseguir ajudar. E ele vai sair dali sofrido. É o que ele vem dizendo nessa reunião. Aquele que não deseja educar-se não serve para servir. Ou seja, você não quer se educar, você não quer se melhorar, não vem ser médium na casa espírita, não, porque você vai se atrapalhar todo mundo. Você tem que melhorar, né? Todo mundo. Isso aí é para todos nós. Nosso dia, quando a gente acorda, Senhor, que meu dia hoje seja bom, que eu possa agir hoje melhor do que eu agi ontem e amanhã melhor do que eu vou agir hoje. A gente tem que tentar vibrar e melhorar a cada dia. A doutrina dos espíritos é uma escola que veio com a missão de mostrar aos novos seguidores do Senhor um caminho bem melhor que tantos outros em evidência no mundo, o caminho do amor. E foi aquilo que eu falei no início. Sem amor, não adianta, você pode ter todo o conhecimento do mundo. Vai um dialogador sem amor lá, o espírito chega e desmoraliza ele. A gente já ouviu falar de casos assim. Você está falando, e daí? Você sai daqui e você tem amante, não é? E você sai daqui e você vai beber. E você sai daqui e faz maldade para o seu vizinho. Cara, onde é que ele põe a cara? Então, tem que ter amor e tem que ter verdade. Olha o nome da nossa casa aí, amor e verdade. Mas é isso. Se o médium não tiver, inclusive, essa humildade, às vezes até, quando
o espírito chega e quer jogar alguma coisa na cara, né? Já aconteceu comigo isso. O espírito chegar lá e querer, mas ele é isso, mas ele é aquilo. Aí o Juarez disse assim, tá bom, ele não está dizendo que não é, mas presta atenção, você está acompanhando ele, você está vendo quanto que ele está tentando melhorar? Aí o espírito murcha. Eu sei que eu não fui boa coisa no passado. Eu sei que eu estou tentando melhorar, estou fazendo o melhor possível. Então, quando o dialogador tem moral para isso, ele diz assim, olha, eu também, como eu já vi o Juarez falar, eu também, meu filho, também estava com você lá nesses lugares por onde você andou. Mas eu fiz um esforço e estou saindo, estou bem melhor. O que a gente está te propondo é isso. Vem sair, vem para cá. O lado de cá é bom, vem para trabalhar com Jesus. O salário é muito melhor. Aí o espírito começa a despertar, que lá, por mais que ele tenha poder de mando, faça isso, faça aquilo, né, que tenha aquele orgulho, ele sofre. E do lado de cá a gente não sofre. A gente até sente dor, mas o nosso sofrimento tem consolo e a gente tem alegria. Tá aí a alegria de florescer, é o nosso grupo. Ninguém aqui não tem problema. Quem não tem problema? Né? A gente tem, mas a gente tem soluções, né? Que nos deixam felizes por sabermos que nós estamos a caminho da solução. Vamos lá. Podemos ouvir e conversar com as pessoas que procuram conforto e saúde, porém, não deves alimentar o mesmo desequilíbrio nas tuas emoções. Certamente, não é preciso responder-lhes com aspereza, porque a caridade educa a tonalidade da voz e a força disciplinadora dos próprios gestos. O bom senso deve ser a tônica de todas as conversações, seja qual for a situação dos nossos irmãos que sofrem. Não devemos sofrer com eles. Basta-nos os nossos fardos e os levarmos sem reclamações. Já teremos cumprido um dever que alivia a consciência. Esse parágrafo Posso aqui... fazer um comentário, Marco? Posso fazer um comentário? Pode. Óbvio. Rapidinho. Só para não perder. Certa vez na caravana, um dialogador que estava em aprendizado se sentou junto comigo e um outro dialogador mais experiente. Ele estava em aprendizado. E na hora que o espírito chegou e contou toda a sua desdita, o dialogador experiente começou a chorar convulsivamente. E aí, lá na casa de Emmanuel, a gente sempre fez um treinamento muito intenso com a Sônia de fazer autoatendimento. Porque o dialogador muito jovem ficou sem saber o que fazer, porque o mais experiente entrou na sintonia de tristeza do espírito e chorou desbragadamente. E aí acabou que eu tive que fazer o autoatendimento. E isso é muito sério, porque esse dialogador, ele depois foi esse equilíbrio. Uhum. Perfeito. Acabou? Acabou. Bom, eu ia falar de alguma coisa mais ou menos assim. Por quê? Aí alguém pode pensar assim, pô, mas o Chico, por várias vezes, abraçou alguém e chorou junto. Gente, também já fiz isso no atendimento fraterno. Mas sem perder o equilíbrio. Exatamente. É aquele momento da emoção. Sem entrar na vibração, né? Isso. Porque quando alguém chega... Isso é uma coisa que quem... Se o Matheus estiver aí, ele vai saber que a gente é aconselhado na faculdade, quem trabalha na área da saúde, né? Fisioterapeuta, médico, terapeuta ocupacional, que é o meu caso, a gente é aconselhado que a gente vai ver casos chocantes que vão doer na gente, mas a gente tem que ter essa separação, porque senão a gente adoece junto. E a gente está ali para ajudar a tratar, e não para adoecer junto com a pessoa que está doente. No caso do médium, é a mesma coisa. Você vai se condoer, você vai se penalizar. Se tiver que chorar junto, você chora junto. Mas você não pode se deixar contaminar com aquilo. Acabou aquele atendimento? Passou. Vamos ao próximo atendimento. Você volta ao seu equilíbrio, entre oração, volta ao seu equilíbrio e acabou. A emoção vai te fazer, às vezes, vir uma lágrima, né? E aquele abraço apertado, quando é assim um atendimento fraterno, e chorar um pouquinho junto, como o Chico fazia, né? Como já me ocorreu fazer também lá
E não é nada premeditado, é o que acontece na hora. Você está atendendo a pessoa, você dá a mão à pessoa, a pessoa vem te abraçar, você abraça ela. E se a emoção exigir que você chore um pouquinho junto, você chora um pouquinho junto e a pessoa vai aliviar, ela vai se sentir mais acolhida. E o espírito também, no caso do espírito, porque ele entende que aquele que está ali para atender ele é alguém que é igual a ele, que também sofre, que não está ali para dar lição de moral. E sim, nós estamos ligados pelo amor, que é o que todos os espíritos evoluídos nos chamam a atenção. O principal é estar com amor. O conhecimento é fundamental, mas se não tiver amor, não funciona. Vamos lá. Um médium que já se candidatou a discípulo de Jesus não fere o companheiro, procura esclarecer, se não pela palavra, pelo exemplo. Isso é muito importante. É o que a gente acabou de falar. O conhecimento é fundamental, mas eu não posso ficar arrotando o conhecimento em cima do outro e humilhando. Não, eu tenho que tratar. Qual é o exemplo que a gente via de Jesus? Ele chegou com arrogância para alguém? Não, ele tratava todo mundo ali como um igual. Dava as lições dele pelo exemplo, pelo amor. E nós, na reunião mediúnica, o médium tem que fazer a mesma coisa, até porque a gente é falível. E muitas vezes, realmente, a gente é tão falível, tão cheio de falhas e tão cheio de vamos botar assim a palavra forte, de crimes pregressos em encarnações passadas, que a gente, se tivesse no plano espiritual, talvez estivesse numa condição pior do que aquele que a gente está atendendo ali. Mas a gente foi socorrido antes e nos foi dada a chance de reencarnar antes, e nós estamos aqui com a missão, entre aspas, né? Missão, entre aspas, de ajudar aos espíritos superiores a trabalhar com esses nossos irmãos que estão sofrendo. E é assim que a gente diminui um pouquinho a nossa carga, o nosso fardo. Vamos lá. Perdoa sem condições, sem anunciar o perdão e abençoa pelo que faz, sem desejar recompensa. Isso é um ensinamento para toda hora da vida, né? Não só no transe mediúnico. O transe mediúnico é ato muito sério que nos compete analisar. A nossa mente se abre em flor em busca do que desejamos fazer, auxiliando. E o que vem de fora, encontrando sintonia no que está dentro, acasala-se na conjunção da própria natureza, formando algo que nos ajuda ou nos perturba. Vou deixar isso aí para os universitários comentar, porque senão vai ficar muito grande. Essa parte deve ser comentário. O médium deve ser reto nas suas qualidades de pensar, de saber e de sentir. Opa, deve estar aqui que eu não consigo levantar. Os sentimentos são forças que se irradiam em todas as direções que indicamos e que reclamam os iguais retorno à fonte de onde surgiram para se multiplicarem, desfazendo-se na própria personalidade como energias gastas, alimentadoras de desequilíbrios ou fluidos imponderáveis da natureza divina que fortificam a alma para a libertação. Vamos tentar comentar rapidinho esse pedaço. Ou seja, tudo que vai, volta. Não é? Ditado que a gente tinha lá das antiguidades, quando a gente era criança. Então, todo sentimento que a gente libera vai voltar para a gente. Então, se como médium eu me dedico ao bem, eu vou receber o bem. Se eu começo a colocar coisas negativas, essas coisas negativas vão voltar para mim. As energias, como elas se reverberam e vão e voltam, e a gente está no meio desse grande aquário universal, interpenetrado por todas essas energias. E a nossa maneira de ser que seleciona as que penetram em nós. Bom, a mediunidade é dom generalizado em todas as criaturas, à espera de educação e disciplina. Sem certas regras orientadas pelo Cristo, ela é apenas um instrumento de satisfação pessoal ou meio de vida na pauta dos negócios. É o que a gente vê muito por aí, né? Infelizmente, na grande maioria das vezes, com finais não muito felizes, né? Fazer da mediunidade meio de negócio não é um bom negócio. E sim, é um bom negócio educá-la, discipliná-la e trabalhar com ela no bem. Há muita diferença entre o médium da luz e o das trevas, entre a faculdade divina e a faculdade humana. E a gente vem diferenciando isso desde o início do texto, né? A posição do sensitivo
ante a sua mediunidade é que sua língua deve perder a força de ferir, suas mãos a força de revidar e suas ideias a força de contrariar as leis de Deus. Aí eu lembro de uma frase do Mileco que ele sempre dizia assim: recebo, aceito e agradeço. Quando alguém lhe falar alguma coisa que lhe ferir, em vez de revidar, em vez de falar mal, procura fazer esse mantra: recebo, aceito e agradeço. Porque é dali que a gente vai poder se modificar para se melhorar. Muitas vezes os nossos inimigos são os nossos melhores amigos, porque eles falam muitas verdades para nós que os amigos não têm coragem de falar. Todos os médios são testados por meios variados, por onde não se espera é que o inimigo chega. Pois é, eles chegam justamente nas nossas deficiências. O defeito que insistimos em apontar nos outros é o que temos com mais saliência. É aquela história, um dedinho aponta para lá, outro para cima e 3 de volta para você. Não precisa de comentar isso, todo mundo já sabe. A casa do vizinho está sempre alterada quando analisada pela razão em distúrbio. Lembra aquela passagem da janela, da criatura que só via a roupa na corda da outra vizinha toda suja? Até a hora que o marido dela foi lá e passou o pano na janela dela pelo lado de fora, ela viu que a roupa da vizinha estava limpinha, ou seja, a janela dela que estava suja. Esses são exemplos que a gente deve levar para a nossa vida. Se tiveres que chorar por alguém que errou, olha o grande puxão de orelha. Se tiveres que chorar por alguém que errou, chora por ti mesmo. Se tiveres que alterar a voz com o irmão que julgaste incursos em erro, altera a voz contigo mesmo. Se tiveres de anunciar alguma virtude que não possuís, fala das qualidades dos companheiros e dos esforços que eles fazem para melhorar. Se a gente conseguir fazer isso, desse paragrafinho aqui, um mantra para a nossa vida, vai nos ajudar muito na nossa melhora, na nossa reforma íntima. Terminando. A posição do médium no lugar em que foi chamado a trabalhar é a de servir de instrumento para o bem em todas as direções da vida. Só isso, hein? A posição do médium no lugar em que foi chamado para trabalhar é a de servir de instrumento para o bem em todas as posições da vida. Então, não queiramos nunca ser o médium estrela. Vamos todos nos considerar, como a Raquel fala, médium pedra, que é melhor. Porque, na realidade, quem usa essa mediunidade para o bem, né, não tem que se importar de aparecer. Porque os benefícios dela, quem vai dizer que teve a espiritualidade superior. Quando vamos trabalhar na caridade, recebemos de Deus uma cota de luz divina, mas não podemos esquecer que tal cota é para ser doada, bem grande, para ser doada, e se ela se transforma fielmente no que nós desejamos que ela seja, torna-se uma carta com o endereço certo. Minhas orelhas estão lá no chão, não sei a de vocês, mas eu vou continuar lendo essa página de vez em quando, igual o 99 lá do Evangelho, que é para ver se eu endireito. É isso aí, eis a posição do médium diante da consciência. Muito obrigado pela paciência de todos em me ouvir. Está aberto comentários. Posso falar em primeiro lugar, Marcos? Parabéns. Obrigado. Parabéns, foi muito bom. Boa tarde a todos. Eu fui ticando, tá? Quando você fala sobre a humildade, em todos os lugares que a gente percebe na doutrina espírita, estuda na doutrina espírita, e no Evangelho, principalmente, essa é a virtude mais importante. Sim. É a virtude fundamental. Pietro Baldi diz que a humildade é a única virtude, depois do amor, necessária para entrar no reino dos céus. Quando se fala de elogio, como a Raquel diz que ela tem uma Caetana, e eu digo que eu tenho um guarda-chuva, o elogio é uma coisa que ainda me irrita muito. Porque a gente sabe, o Emmanuel frisa muito isso, principalmente no livro Emmanuel, que o elogio, ele não serve para nada. E para o médium, o elogio é praticamente um veneno
que é injetado em doses homeopáticas pela falta de caridade dos seus companheiros de jornada. Perfeito. A pessoa precisa ter seus méritos exaltados, a própria vida faz isso de maneira natural. Então, que a gente não precisa ficar elogiando as pessoas, porque existem dois escolhos na vida da gente que são a razão da nossa queda moral: orgulho e egoísmo. E elogio é filho dileto do orgulho. Então, por favor, eu peço encarecidamente, eu sempre falo para os meus amigos, não me elogiem, nem quando eu merecer, e muito menos quando eu não merecer, porque aí vai ser puxação de saco. Isso é um saco. Não elogie. Agora, quando você falou que você sabe que hoje você é orgulhoso, a gente tem que saber que quando a gente reconhece os escolhos que a gente carrega na alma, nós já estamos no caminho da nossa cura. Porque esse é o primeiro passo. Reconhecer que tem um defeito. Reconhecer que padece disso. Eu digo para todo mundo, por isso que eu não gosto de elogio. Porque eu sou vaidosa. Entendeu? Me elogiar é colocar um pouquinho mais desse fel na minha alma. Porque vai ter um dia que eu estou invigilante e eu vou e acolho. Porque a gente está frágil, tem dia que a gente tem as nossas fragilidades, tem dia que nós estamos desatentos. Às vezes o elogio chega de uma forma tão sutil e tão maliciosa que você acata e você se acha. Então ele é um perigo. Então a gente precisa... nem todos os dias nós estamos vigilantes. Depois, assim, quando ele falou educar à vontade, a Anete Guimarães nos diz, por exemplo, que a vontade é tudo. Não só do médium, mas como ser humano. Porque a gente pode achar a doutrina espírita consoladora, maravilhosa, que ela nos engrandece, que ela nos leva num caminho muito, muito seguro e muito bonito em direção a Jesus, mas se a gente não tiver vontade de seguir esse caminho, nós vamos ser um depositário de todo esse cabedal de conhecimento nessa vida. Eu tenho tudo isso, mas se eu não tenho vontade de me melhorar, de nada vai me servir. Pelo menos não por enquanto, vai ficar lá latente. Mas eu acho que aqui, todo mundo que está aqui hoje, até o Rony, seja bem-vindo, Rony. Todo mundo aqui quer se melhorar, porque senão nós não estaremos numa segunda-feira à tarde sentados estudando. Nós precisamos nos melhorar e nós já temos isso, nós queremos. Então, a vontade de ser melhor é fundamental. Quando alguém é alcoólatra, ele só começa a se curar a partir do momento em que ele admite que ele é um alcoólatra, que ele é um dependente químico. Então, a vontade é tudo. Depois, rapidinho, quando ele fala em defesas naturais, essas defesas elas são potencialidades e são potencializadas pelo nosso esforço na senda do bem. Não é prêmio, é mérito. Mérito conseguido por esforço. Amigos espirituais das mais diversas camadas hierárquicas de luz, vamos dizer assim, se dispõem a nos proteger, estando a gente na rua, em casa, quando eles percebem o nosso esforço por nos melhorarmos. Então, essa defesa natural, elas são potencializadas por eles. Mas, para isso, nosso bilhete tem que ser marcado com o nosso esforço. Eu queria citar, quando ele também fala nesse capítulo dessa defesa, eu queria citar dizer que a nossa aura, ela tem cheiro e tem cor. E nós somos distinguidos pelo mundo espiritual por ela. Nós somos distinguidos por ela. A disciplina no viver é essencial. Ela é condição sine qua non para o bom exercício da mediunidade. E no último, assim, que você falou, que eu queria comentar, é sobre estatura moral. O espírito, ele pode chegar, porque os nossos inimigos, eles se apresentam nas reuniões mediúnicas. Eles vão lá e,
eles não têm filtro, eles são inimigos, eles ainda estão no estado de ignorância, eles ainda não têm desenvolvido dentro deles a questão da fraternidade, né? Da caridade para com os outros, então eles despejam mesmo aquilo que a gente tem de pior, e temos, é verdade, né? E vociferam, mas estatura moral é aquilo que quando a gente, mesmo ouvindo que nós temos tudo isso, nós temos condição de chegar para esse espírito e dizer, sim, meu irmão, você tem razão, eu ainda sou tudo isso sim, mas eu sou seu irmão de caminhada tentando me melhorar e estou aqui para te convidar a aproveitar essa oportunidade que está lhe sendo oferecida para que você também possa começar o seu caminhar com mais... né? E essa estatura moral, ela é conseguida justamente com esse esforço, entendeu? Porque ninguém engana a espiritualidade. A gente põe roupa bonita, a gente faz jejum de sexo, jejum de carne, se prepara tudo no plano material, mas a gente tem que se preparar aqui, ó, dentro do coração. A minha mãe, rapidinho, a minha mãe trabalhava com uma cabocla, minha mãe era católica, mas era uma médium ostensiva desde os 6 anos de idade. E ela tinha uma cabocla que trabalhava com ela, que finalmente ela virou para minha mãe, um dia que a minha mãe não queria ir para centro nenhum, ela virou para o meu pai, ela incorporada na minha mãe, né, do jeito que eles chamavam, e falou assim, eu não preciso de centro para trabalhar. Me dê um banquinho que a gente vai fazer caridade uma vez por semana. Traz as pessoas doentes aqui, porque ela trabalhava com a cura. E assim foi feito. Mas essa cabocla, quando chegava para trabalhar com a minha mãe, era assim na Umbanda, foi que eu aprendi com ela. Ela escrevia o ponto dela no chão, que esse ponto escrito com a pemba, com giz branco, era a identidade espiritual dessa cabocla. Assim como todos os outros têm essa identidade espiritual. E um dia ela falou para mim, no dia que eu chegar aqui e eu não escrever o meu ponto, ou vocês pedirem para escrever o meu ponto, e ele não escrever esse aqui que eu estou colocando, não sou eu. É uma mistificação. Um dia, minha mãe já estava velhinha e muito desequilibrada pela doença, já estava perto do desencarne. Um espírito se apresentou na casa da minha mãe como se fosse essa cabocla. E eu já sabia que essa cabocla vinha há pouco, porque ela falava, eu estou respeitando meu aparelho, que está perdendo a vitalidade. Aí o espírito fez e aprontou, e aí eu virei, mas ele não escreveu. E eu cheguei, eu já era espírita, e falei, cadê o ponto, dona Jurema, que a senhora não escreveu? A senhora não escreveu o ponto na sua frente. O espírito se levantou com muita raiva e falou assim, eu só não bato em você, te derrubo por causa do seu coração. Que ele ficou muito zangado comigo porque eu desmascarei ele. Então, é o coração da gente que é a nossa identidade que nos dá essa estatura moral para que a gente não seja derrubado na rua. E só para esclarecer para o Rony, ou para qualquer outro que não saiba, a Caravana Maria de Nazaré é um grupo mediúnico que se dedica a atender e esclarecer espíritos em situação de sofrimento. Dialogador é o médium que trabalha junto com o médium que recebe esses espíritos para conversar com ele, para consolá-lo, para atendê-lo, tá bom? Era só isso, Marco. Desculpa aí me alongar. Beleza. Essa tua fala final aí mostrou o que eu vinha tentando reforçar bastante durante o estudo. Essa questão. É necessário conhecimento, você teve que ter conhecimento para saber lá que o espírito era um mistificador, mas o coração é fundamental. Se você não tivesse seu coração cheio de amor, ele tinha te envolvido também e tinha bagunçado tudo lá. Ele não bagunçou porque o teu amor não deixou. E ele mesmo diz isso. Então, é o fundamental. Para quem trabalha com o espírito, conhecimento, sim, mas regado dia e noite ao amor cristão. É isso. Tem mais alguém? Eu já parei. Nádia! Oi.
Oi. Você tem alguma coisa para nos falar? Fiz voto de silêncio. Fiz voto de silêncio. A irmã Nádia de Assunção, a madre Nádia, fez voto de silêncio. Exatamente. Então, eu vou falar um pouquinho também. Pode? Pode, deve. Pode. De trás para frente, Marisa, a história da biologia é interessante, né? Para muitos casos, ela coloca a gente numa condição de estabilidade. Ou seja, a pessoa que está fazendo tudo direitinho, está desenvolvendo, está estudando, está espalhando, né, o bem-estar para todos, mas quando às vezes é elogiada, ela para por ali, ela não procura fazer mais. Ah, tá bom, está todo mundo elogiando, tá bom, não vou fazer mais nada por isso. Então, eu acho que nesse sentido é uma grande armadilha mesmo. No meu caso, eu sempre, assim, eu já de muito tempo atrás, eu filtro meus elogios como sendo, toda vez que me elogia, assim, pô, você faz palestra bem, tá bom, então eu vou fazer melhor ainda. Pô, você tem um pensamento diferente, pô, parabéns pelo teu pensamento, ótimo, então você vai tentar fazer mais, para não cair nessas armadilhas. Isso valeu para meu emprego, valeu para minha vida pessoal, valeu para tudo. Então, claro, buscar um equilíbrio, né, com essas coisas é complicado. Ainda mais que o orgulho pode estar muito entrelaçado entre nós, né? Outra coisa interessante, lá no começo do texto, já eu acabei perdendo aqui parado, né, acontece a desarmonia, né, no trabalho mediúnico, e já deu para perceber que muito dessas harmonias, essa desarmonia acontece justamente pelos próprios médiuns. Os médiuns chegam com problemas e a gente tem que atendê-los antes de qualquer coisa. É muito assim, já teve caso no CEAP, a gente ficar ali 1h30, 2 horas atendendo os médiuns com grandes problemas, para daí então começar o trabalho externo. Isso acaba sendo complicado, né? Por esse estudo aqui, né, se o médium tivesse de fato essa consciência dita no texto, isso seria, não digo não aconteceria, mas seria bem menor da quantidade do que é agora. E a melhor forma, né, que eu já percebi de qualquer trabalho mediúnico é a cantiga, é a oração, as músicas, né, que você tanto gosta, né, Marisa? Isso ajuda demais, ajuda. A gente sabe que tem um paralelo que é na Umbanda, no Candomblé, tem um atabaque, no atabaque, justamente aquela batida constante, ela consegue harmonizar o ambiente. Mas nós, espíritas, não temos isso, não temos atabaque, a gente precisa, então, trazer para um outro campo. E é muito bom, né? Um bom exemplo é o SEAB, né? Que o Juarez faz lá suas orações no começo do trabalho, né? Dá diversas orações, a oração de São Francisco, a oração de Maria. E muitos já até perguntaram para mim, como essa casa não é espírita, por que está uma oração de Maria? Por que está a oração de São Francisco? Aí eu tive que responder assim, são espíritos como nós. Se a gente está falando de espírito, estamos numa casa espírita, então está tudo certo. É muito interessante isso. Então, essa pegada aí da consciência, esse ponto precisa ser muitas vezes relido, como o Marco falou, né? É tanto puxão de orelha que a gente tem que rever, porque a gente com certeza tem mais puxão de orelha do que a gente leu. Não é? Ele falou que o médio é o mais visado. Olha, quer conselho maior do que isso, quer aviso maior do que isso? Se nós somos os mais visados, nós somos os mais frágeis. Nós somos a ponta frágil da história. Então, nós precisamos nos acautelar muito. Toda casa deveria tratar de seus médios. Eu aprendi isso lá quando a gente fez desenvolvimento na educação mediúnica com a Sônia em Praia Brava, lá em Angra. Aprendo isso aqui na casa de Emmanuel, quando nós, antes de começarmos a trabalhar, somos tratados. Um dá passe no outro. É preciso isso. Porque se nós somos os mais visados, nós chegamos na casa espírita, mas carregando uma renca de complicações. Então, precisa dar essa equalizada no médium. A música tem uma importância tão grande na minha vida, que eu não vou falar aqui, porque eu estou em casa, então eu tenho que falar um pouco mais alto. A música aqui na minha casa, ela equaliza os meus filhos, que, por estarem naquela idade que duvida da existência de Deus, gosta de Jesus, mas não vigia,
E sendo eu e o Cláudio dois médios, e eles tendo essa postura, a música aqui em casa serve para equalizar a ambiência. Entendeu? Então, na minha casa, a música é de dia e durante a noite. Baixinho, mas tem sempre música. E quando eu percebo que essa música, como todos são médios, mais ou menos ostensivos, eu não coloco muitas vezes música clássica, não. Às vezes eu rasgo um sambão, que é justamente para quebrar essa sintonia, para que eles não fiquem ligados, conectados com o mundo espiritual. Mas, Marisa, nas obras de André, se eu não me engano, é Nosso Lar, ele fala disso, que lá tem a hora da música e tem vários tipos de música. E cada grupo vai para aquele dia, naquela música que está gostando mais. Não é porque eu gosto de música clássica, não é porque eu sou espírito, só vou ouvir música clássica. Eu gosto de MPB, de vez em quando eu gosto de escutar um rockzinho, eu escuto, lembro da minha adolescência. Então, acho que isso tudo faz parte dessa harmonização que você falou aí. E tem hora que realmente o sambinha, nada melhor do que o sambinha de vez em quando. Sambinha quebra, porque se você não tem tempo para... Você ainda não acredita verdadeiramente na existência de Deus, tem uma mediunidade ostensiva, está com a antena jovem, pegando tudo quanto é canal. Se você não equalizar o ambiente com a música, mas não permitindo que eles sintonizem com o plano espiritual, é um exercício permanente para mim, entendeu? É um exercício permanente, a gente tem que ficar atento nisso. A música é instrumento fundamental. Sim. A gente vê as palestras do Santana, né? A última que ele fez para o SEAV, né? Nas comemorações do aniversário do SEAV, só com o MPB, e aí trazendo a interpretação daquilo para o nosso lado espírita, né? Ontem a gente viu, nosso irmão Marco colocou andanças, e aí, de vez em quando, o pessoal fez um comentário, e se você prestar atenção, é uma mensagem que poderia estar no Momento Espírita, ou em qualquer outro livro espírita. Exatamente. Então, eu acredito que é o seguinte, eu só tenho uma coisa, os proibidões da vida não entram no meu ouvido, né? Mas, fora isso, o que eu entendo como musicalidade, eu acho que é fundamental para, desde que não seja nada de pejorativo, acho que é fundamental para manter a harmonia e a alegria nas casas, né, das pessoas e manter o seu espírito tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Exatamente. Quando para quem está chegando agora, quando nós começamos aqui no grupo, eu contei que a Sônia Dias, lá da Casa de Emmanuel, tinha falado para a gente colocar música na hora do Ângelus. E eu peguei minha caixinha de som, dessas portáteis, e comecei a colocar na minha janela, na hora do Ângelus, Ave Maria, porque é uma coisa que eu já faço naturalmente, fazer a prece às 6 da tarde. Olha, eu coloquei o primeiro dia, achei algo diferente. No segundo dia, no terceiro dia, quando abriu a evidência, o lado de fora da minha casa estava coalhado de espíritos. Era espírito de tudo quanto era jeito. Aí falaram para mim assim, muitos estão andando na rua, desencarnando e andando na rua sem perceber que desencarnou. Entendeu? Está possibilitando, abrindo a possibilidade com a luz que se acende com a música e a hora da prece, deles serem resgatados pelas equipes socorristas. Porque se eles não conectam com uma vibração de música positiva, que façam eles parar um pouquinho e sair daquela sintonia mental do eu tô perdido, eles não conseguem chegar perto, eles, quando eu digo, as equipes socorristas, e aí não conseguem. Eu não fiz grande coisa, a única coisa que eu fiz foi colocar a música para atrair-lhes a atenção e desviar da cristalização mental a que eles estavam submetidos, por eles mesmos, entendeu? Ou por outras inteligências, aí eu não vou entrar nesse mérito. Mas naquele exato momento em que eles mudaram o pensamento deles, abriu-se a possibilidade de serem resgatados. E depois disso eu percebi que eram muitos resgates, muitos, com o momento de prece.
Ah, Marisa, mas era só a sua prece? Não. Era a voz do André Bocelli, que tem um alcance que a gente não imagina. Era a Ave Maria, que é uma música realmente vinda das fontes mais puras da espiritualidade. Porque os artistas, eles são grandes médiuns. Então, a música é um instrumento maravilhoso que a gente pode usar o tempo todo. O tempo todo. A gente, como mesmo o Miramês falou e você comentou, nós não somos médios da casa espírita. Nós somos médios 24 horas. Okay. E eu tenho que retificar aqui, a Raquel, ela já mudou esse termo. A Raquel faz tempo que ela deixou de ser médium pedra. Não passa um dia sem falarem em mim. Eu tô aqui quietinha. Olha, eu acho que se ninguém vai... Eu sou médium intuitiva. Pronto, fiquem felizes. Ei! Olha, Agora sim. Deus seja louvado. Viu? Tá tudo certo, tá tudo certo. O primeiro passo é esse mesmo que o texto fala, tome consciência, se insira na sua consciência, abrange a sua consciência. Raquel, médium pedra e nós médiums água. De ouro. Viu, Raquel? Você é médium pedra e nós aqui médiums água. Então, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Pronto, tá aí. Tá bom. Ó, Tem 6 a Dona meses Maria... que eu ouço isso. Tem 6 meses ouvindo isso. A Dona Marizinha colocou aqui no chat, eu ouvi você falando isso, Marisa, sobre... Eu coloquei o radinho na sacada do apartamento, o povo foi se queixar com o síndico, quase fui expulsa. O porteiro ligou, eu tive que baixar o rádio. Baixa o rádio, mas não desliga. Só baixa, Dona Marizinha. Baixa, mas não desliga. Olha só, a gente está se encaminhando para os nossos finalmente. Gostaria de saber se o Marco tem alguma consideração final, e aí a gente já vai se preparar para o nosso momento de prece. Tá bom. Eu queria saber se a mais nova médium intuitiva do grupo gostaria de fazer a prece. Posso, eu só estou botando uma carga aqui no telefone que ele está se acabando. Ele está morrendo, peraí. Bom, gente, eu gostaria de agradecer, né, a atenção de todos. Pedir desculpa se eu deixei alguma coisa por falar. Agradecer a confiança de vocês, né, que deixaram um estudo na mão de uma criança. 1 ano só, né? Acabei de fazer o ontem, 61, então agora eu sou o meu primeiro ano como idoso, então só 1 aninho de idade, vocês já confiaram no estudo, né? Me lembrou da música do Erasmo Carlos. Sou uma criança e não entendo nada. Então, tá aí, tá feito, foi o meu trabalho. Segunda, Marisa, confirma para mim, Marisa. Segunda, Marisa, sábado, senhor de novo, né? É isso? Isso mesmo. Então, vocês vão ter que me engolir no sábado. Normalmente, eu adoro a parte mais científica da coisa, mas não tenho que ser sincero, não tenho assim, a condição de fazer um aprofundamento tão grande quanto o Zé Luiz faz, o Renato faz, o Luciano faz, outros fazem. Mas eu vou apresentar no sábado, se Deus quiser, um trabalho que eu apresentei no CEAV alguns anos atrás, que está até no YouTube, que é sobre a glândula pineal, tá? É uma parte um pouquinho mais voltada para o lado científico, né? Mas é uma parte gostosa do aprendizado. Então, quem quiser ver no sábado, até para tentar me corrigir em algum erro, colaborar comigo, para ver se eu preciso mudar aquele estudo e acrescentar alguma coisa a mais, eu vou agradecer, tá bom? Muito obrigado a todos. Estou passando a palavra para Marisa, para ela passar para a Raquel. A gente quer dar boas-vindas para o Rony, que está aqui. Ele foi convidado a participar pela Andréia, que caiu aqui rapidinho, ela deu uma queda.
O Rony, ele é esposo daquela moça, é pai do Rafik, né? Padrasto do Rafik, e a Eliane, que a Andréa tem pedido, é ela que está internada. Então, a gente vai pedir para envolver o Rony, o Rafik, toda a família dele e a Eliane no hospital, que está com Covid. Pedir que todo mundo tome cuidado, que todo mundo continue em prece, não precisa ficar com o terço na mão, mas que a gente esteja nesse estado de prece, alimentando esperança, alimentando alegria nesse momento, que é muito importante que a gente alimente alegria, que a gente pense no Cristo, não no Cristo crucificado, mas no Cristo sorrindo para a humanidade, lembrando que este momento é o momento da transição, o momento das dores maiores, porque nós estamos, quer queiram as sombras, quer não queiram, nós estamos passando por um momento de transição em que vamos ser um planeta, sim, de regeneração, onde estaremos num planeta melhor de se viver. Nós, nosso grupo e todos os grupos de várias denominações religiosas, todos aqueles que estão trabalhando para o bem na Terra, somos aqueles trabalhadores que nos comprometemos com Jesus antes de voltarmos para a Terra, de que nós seríamos os seus colaboradores. Então, que a gente lembre disso nos momentos de amargura, nos momentos de desânimo, e sorriam bastante, bota um sambão rasgado, quando baixar a bola, bota um sambão rasgado, deixa a alegria entrar, canta alto, canta forte, que a vida vai melhorar. Então, vamos lá, a Raquel vai fazer a nossa prece de encerramento. Oi, posso falar um pouquinho antes da prece? Bem rapidinho. Marcos Heleno, gostei muito do que você falou, vocês todos sabem que eu sou iniciante aqui, né? Só não deu para acompanhar a leitura, então, seria possível você enviar pelo WhatsApp no grupo o que você estava lendo, porque não dava para eu ler. Olha só, Fátima, esse livro se chama Segurança Mediúnica pelo Espírito Miramês, através do João Nunes Maia. Eu vou mandar o PDF para você, vou botar lá no grupo, tá bom? Tá ótimo. Agora, isso. E também, assim, acho que coincidência não existe, né? Eu até conversei com o Luciano hoje a respeito disso, eu estava com algumas dúvidas, e aí, antes dele me responder, eu já estava pesquisando na internet, e por acaso assisti hoje uma palestra com um neurocientista, uma palestra de mais ou menos 1h e 30 e poucos minutos, fantástica. Eu posso colocar no WhatsApp? Pode sim. Deve. E é justamente a palestra que vai ser no sábado, né? É muito interessante isso. A palestra é ótima, ótima. Eu acredito que você também tenha preparado um trabalho excelente para a gente. Então, era só isso, tá? Obrigada. Eu te agradeço. Vai ser mais uma fonte para eu poder me alimentar. Isso. Maravilha, claro, isso aí só vem se somar. Eu tenho, antes da prece, um pedido também para fazer, porque eu sou do tempo da antiga e eu tenho o caderninho com os nomes todos que nós vamos pedindo. E aí era bom que nós, de vez em quando, atualizássemos, porque, por exemplo, houve alguns pedidos que a gente não sabe se houve melhora, se as pessoas já saíram dos hospitais. Alguns, assim, a lista está grande, né? E vocês sabem, de hora em hora eu paro, mentalizo todo mundo. Então, os últimos que foram pedidos estavam aqui. A Kátia, que a gente teve um retorno, que já deu uma melhorada, tinha sido um pedido da Josi. E tem a Elaine Cristina Reis Martinelli, o Rony Martinelli, que hoje está aí com a gente, Otávio Reis de Souza, o Rafik Reis de Souza, o Clênio Edmar Andrade Silva. Agora, tem o Miguel, que tinha sido um pedido do Cláudio, a gente não sabe se ele ainda está
Ô, Raquel, eu acho que você perdeu, mas o Cláudio colocou lá que o menino já foi para casa. Então eu devo ter perdido. Tá bom. Então, assim, já está em casa. Para a gente sempre ter esses retornos. Ele não tinha Covid, não. Ele tinha... O problema do menino era diabetes mesmo. Isso. Então tá bom, tá ótimo. Então, vamos envolver, né, nesse momento de agradecimento por essa tarde de estudo, de aprendizado. Claro que nós falamos muito sobre a mediunidade, mas todos que estão seguindo os passos de Jesus precisam ser seguidores em todos os momentos, não apenas nos horários de estudo, não apenas quando estamos entre os companheiros de mesmo ideal, ou quando voltarmos a frequentar presencialmente as nossas casas espíritas, mas que estejamos conectados com o divino, com o plano mais alto, em todas as nossas atividades, em tudo que fizermos, porque já aprendemos, Senhor, que somos influenciados o tempo inteiro, mas que sejam escolhas nossas sermos influenciados pelo bom, pelo belo, pelo justo, sempre voltados com os pensamentos para o servir, para sermos úteis, para levarmos uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, de esperança a quem necessitar. E que as nossas músicas, os nossos sorrisos, a nossa alegria possa servir de medicamento a tantos corações sofridos que, nesse momento tão desafiador, estão necessitando, Senhor, que sejamos pontinhos de luz, onde quer que estejamos, sempre voltados para o Teu Evangelho, para o sentido de justiça, de bondade, que o bem prevaleça sobre todos os males, que os nossos pensamentos sejam purificados, que os nossos sentimentos possam ser elevados, que comecemos com muita boa vontade, com muito esforço, a abrir mão da vaidade, do orgulho, da última palavra, de sermos nós aquele que está certo, aquele que dita as regras, as normas, mas que possamos trabalhar em benefício do todo, do coletivo, estendendo tudo o que pudermos, material e espiritualmente, para todos que necessitarem. Leva, Jesus, através dos teus trabalhadores, dos teus mensageiros, dos teus emissários de amor, a nossa palavra, que possa ser ouvida por aqueles corações desesperançados. Leva, Jesus, através dos trabalhadores da saúde espiritual, nossos bons sentimentos, nossas boas intenções, que eles possam servir de curativos, de bálsamos, renovando toda a esperança, toda a alegria, confiança em Ti. Temos certeza de que estás, Deus, nosso Pai, a cuidar de cada um dos teus filhos. E se atravessamos esses momentos de dificuldade, é para o nosso aprimoramento, é para o nosso florescer. E nos curvamos à tua vontade suprema, porque é o nosso desejo alcançarmos a luz e a perfeição a qual estamos todos destinados. Olhai por todos os nomes que já citamos anteriormente e por todos que não conhecemos, mas que precisam de tratamento, de força, de coragem para vencer toda e qualquer adversidade, seja física, seja de abatimento moral, seja de
desequilíbrio espiritual. Graças te damos, Senhor, porque já conhecemos o teu caminhar. Queremos seguir os teus passos. Nos fortalece, Senhor, para não fraquejarmos. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, até amanhã, então. Amanhã. Foi um prazer ter você conosco. Espero que você possa voltar mais vezes. Já se tornou, né, um membro do nosso grupo. Olha, Zé Luiz, está me devendo uma cocada. A Josi pode mandar para mim uma Maria Mole. Eu gosto de suspiro, porque eu gosto de pão Damião e eu não ganhei nem um docinho. Eu comi um docinho ontem, mas tomaram doce, porque eu estou com glicose alta. Foi um negócio terrível aqui em casa. Não me deixaram comer meu doce. Pão de mel, eu adoro isso. O Napo já está tirando manga, porque ele deve estar comendo cocada, balinha, até dizer chega, e eu egoísta. Tinha muito, meu filho, tinha muito, recebe muito. Tchau. Pois é, né? Pode botar no correio. Aquele docinho de abóbora, aquele em forma de coração. Eu gosto de cocô de rato, Maria Mole, suspiro, cocada. Oi? Doce de leite, é tudo mesmo. Tchau, querido. Tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã. Nádia, quero doce, Nádia. Docinho de amendoim, Nádia. Marisa Mendes, já está terminada a minha poção? Está terminada, eu vou botar no correio amanhã. Não, filha, é só para saber com que horário você vai estar. Eu vou falar com você no privado. Tá bom, então. Rony, fica com Deus. Força e fé, tá? Tá bom, até amanhã. Obrigado, gente. Obrigado aí por tudo aí. Eu estou muito confiante, Deus está abençoando. Com certeza. Vai dar tudo certo. Com vontade de Deus. É só agradecer agora, ele já está abençoando. É isso mesmo. Fica com Deus, gente. Até amanhã. Tá bom, a Eliane não entrou hoje? Até amanhã. A Eliane não entrou hoje? Ela entrou, mas saiu mais cedo que precisava sair. Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom? Valeu. Tchau. Abraço. Tchau, Dona Marizinha. Tchau, Fátima. Tchau, meu povo. Beijo. Beijo. Beijo.